Quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Amós, um dos profetas menores, capítulo 9, versos 11 e 12. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, não só Israel, mas todas aquelas que reconhecessem o Deus de Israel. Todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Amém? Queridos, Deus escolheu um povo. Aliás, chamou primeiro um homem, Abraão. E deste homem ele fez uma nação, Israel. E ele chamou este homem e esta nação com o objetivo de manifestar a sua glória a todas as nações, que ele é o único Deus verdadeiro. E Moisés, quando traz o povo do Egito, ele recebe uma orientação expressa de Deus, de que deveria construir um tabernáculo, no qual Deus habitaria. Era literalmente uma tenda. Durante o dia, uma coluna de nuvem ficava sobre o tabernáculo. Durante a noite, uma coluna de fogo. Quando a nuvem andava, o povo ia atrás. Quando a nuvem parava, o povo parava. O tabernáculo era o centro do arraial de Israel. Porque Deus quer ser centro da nossa vida, amém? Acontece que o profeta Amós está falando de um tempo muito no futuro. Houve um homem chamado Davi, a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Davi conseguiu tudo que o homem pode conseguir. Era honrado, admirado, temido pelos seus inimigos, próspero, nunca perdeu uma guerra. Mas tinha uma coisa que Davi amava mais do que todas as outras coisas. Era Deus. E um dia Davi, no seu coração, disse: Deus, eu habito num palácio. Como pode o Senhor habitar em tendas? E ele então começou a pedir a Deus que Deus lhe desse a oportunidade de construir um templo para Deus. E Deus disse: porque você é um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue, não será você, mas o seu filho Salomão vai construir esse tabernáculo. E quem diz, e os homens do passado que viram o esplendor do templo de Salomão, diz que quem não viu, não sabe o que é belo. E Deus manda então que se construísse este templo em cima do Monte Moriá. Quem for amigo comigo em Jerusalém, vai ao Monte Moriá. Tem muita gente que fala: por que eles brigam tanto por aquele pedaço de terra? Por uma razão simples. Aquele é o lugar mais importante da terra. Aquele é o lugar que Satanás não quer que fique na mão do povo de Deus. E quando Deus constrói um templo no Monte Moriá, onde Abraão foi chamado para sacrificar o seu filho Isaque, e Deus poupou Isaque, Deus então se vale daquela localização geográfica que durante muitos anos era inexpugnável. Tinha um povo chamado Jebuseus, que ninguém conseguia tirá-los de lá. E Davi consegue derrotar os Jebuseus. E ali ele constrói a cidade de Davi e um pouco mais acima, no Monte Moriá, mais propriamente falando, o templo. É este templo que Deus constrói para que todos os peregrinos viessem a Jerusalém e tivessem um encontro com ele, amém? E o templo ficava num lugar muito alto, então o peregrino que fosse chegando de muito longe, os seus sentidos já começavam a ser aguçados.
ele começava a sentir o aroma dos animais sacrificados. Havia um sacrifício contínuo naquele altar. Ali também, quando eles fossem chegando, eles viam, se fosse de noite, as tochas acesas. Os seus olhos, portanto, eram instigados. Ali, o peregrino chegava e ouvia o toque do chofar, o canto dos levitas. Era um lugar especial. E o povo era convocado para 3 vezes ao ano comparecer a Jerusalém. E o Deus diz, no Pessach, que é a Páscoa, no Pentecoste ou Shavuot, a festa das semanas, e no Sukkot, ou a festa das cabanas. 3 vezes por ano eles tinham que comparecer. E Deus se vale de tudo que Ele tem para impactar os sentidos dos peregrinos. Acontece que Satanás se levanta contra o povo de Deus porque peca, porque se distancia de Deus. E primeiro Nabucodonosor destrói o primeiro templo. E ele é depois reconstruído. Mas mais uma vez os romanos vêm agora em 70 depois de Cristo e destrói o templo. Mas há uma profecia de Deus aqui que diz que Ele vai levantar, restaurar o tabernáculo caído de Davi. E essa madrugada eu acordei com esse texto. Eu tinha preparado uma outra mensagem, mas eu acordei ouvindo no meu interior, nos últimos dias eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. E eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo falar ao seu povo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aonde que Deus habita agora? Não há mais um templo. Você vai a Jerusalém, você vê 2 mesas. Você vê a mesquita de Al-Aqsa e você vê o Domo da Rocha. Onde que Deus habita? Certa vez Jesus estava com os discípulos, ele estava falando sobre a sua ida, e ele disse que eles começaram a ficar preocupados. Ele disse, não se preocupem, eu enviarei um outro Consolador. Ele habita convosco, mas estará dentro de vós. Diga para a pessoa do teu lado, o tabernáculo de Davi hoje é o seu corpo. O apóstolo Paulo diz assim, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, amém ou não? Mas hoje, eu quero dizer para vocês que assim como os peregrinos chegavam e ao longe avistavam o templo e a glória de Deus, e todos os seus sentidos eram impactados, Deus quer usar você, o tabernáculo de Davi, que Ele está restaurando, para que todos os sentidos, seus ou daqueles que te virem, possam ser impactados com a presença de Deus na sua vida, amém ou não? Eu quero aproveitar então a liturgia de que havia no templo, para trazer uma aplicação muito prática para a sua vida hoje. Como eu disse para vocês, na entrada do tabernáculo havia um altar de bronze. E nesse altar de bronze, os animais eram sacrificados continuamente. E o primeiro sentido que era aguçado era o olfato. Amém? As pessoas sentiam o cheiro dos cordeiros, dos touros, dos cabritos, sendo sacrificados a Deus. Quem aqui gosta de cheiro de uma picanha? Queridos, você já comeu alguma vez na sua vida gripado com o nariz entupido? A comida sem aroma e sem paladar não tem gosto, não é isso? Depois disso, seguindo adiante, o sacerdote chegava numa pia lavatória. Muito posteriormente, depois, na construção do templo, quando os peregrinos entravam, vindo lá pela parte sul
da esplanada do templo, eles entravam por debaixo de umas portas chamadas Ulda, e eles passavam nas chamadas mikvás, que eram piscinas de purificação, para que eles entrassem na presença de Deus purificados. O segundo sentido, portanto, que era tocado por Deus na vida deles, era o sentido do tato. Primeiro o olfato, depois o tato. O terceiro sentido, então, era quando o sacerdote entrava no lugar santo. E quando ele entrava no lugar santo, ao olhar para a esquerda, havia uma menorá. Menorá, ou um candelabro, era literalmente o instrumento que Deus usava para iluminar aquela sala. E o terceiro sentido, que era tocado por Deus, eram os olhos. Quando ele olhava para o seu lado direito, havia a mesa dos pães da proposição. E uma vez por semana o sacerdote trocava os pães antigos, comia os antigos e trazia pães novos. E ali o sentido que era tocado era o paladar. E à sua frente, bem diante da cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, estava o altar de ouro, o altar de incenso. E naquele lugar o sacerdote fazia orações pelo povo, com voz bem alta. E o povo que estava lá fora ouvia as bênçãos, o beracá, e era abençoado, era encorajado, era fortalecido. Vocês estão percebendo que qualquer pessoa que se aproximasse daquele lugar era tocado por Deus de todos os lados, e todos os sentidos deles eram tocados no sentido de levá-los a uma adoração genuína, sincera. Amém ou não? Hoje eu quero dizer para você que Deus também te deu 5 sentidos, e Ele quer usar todos esses sentidos para quem chegue perto de você seja abençoado, para que quem chegue perto de você seja transformado, seja desafiado. Amém? Em nome de Jesus, olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus tem algo para você hoje, querido. Deixe os seus sentidos estarem aguçados. Diga para ele: deixe os seus sentidos estarem aguçados, porque Deus vai falar com você. Primeiro sentido, portanto, que você, o tabernáculo de Davi, precisa deixar Deus tratar, é a tua visão. A visão é muito importante, mas muitas vezes aquilo que vemos, aquilo que parece, não é a verdade. E tem muita gente aqui hoje que está olhando para as circunstâncias, para as dificuldades, e está se amedrontando. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é maior do que as circunstâncias. Amém ou não? Eu admiro muito Davi, porque Davi era um homem como você e eu, cheio de defeitos, mas era um homem que tinha uma visão extraordinária de Deus. Certa vez ele chega no arraial, ele vai a mando do seu pai levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Davi ainda não era um soldado. Em Israel, a partir dos 20 anos, todo homem era alistado para o exército. Então, certamente, Davi era menor de 20 anos. E quando ele chega no arraial, no vale de Elá, de um lado estão os filisteus e do outro lado o povo de Israel. Só que havia um homem, um guerreiro, um gigante chamado Golias, que durante 40 dias e 40 noites desafia não só o povo de Israel, mas o seu Deus. E quando Davi chega e vê aquela situação, ele vê nos olhos de todos, inclusive dos seus irmãos, inclusive do rei, o pavor e o medo. E Davi fica indignado. Ninguém vai fazer nada com esse filisteu incircunciso. Ele diz: eu vou matar esse gigante. E o irmão dele fala assim: escuta, ô moleque, o que você está fazendo aqui? Volta lá para casa, vai cuidar das suas poucas ovelhas. E ele não desiste. E ele vai até que ele chega diante do rei, e o rei tenta demovê-lo, mas ele diz: eu já matei o leão, eu já matei o urso, vou matar esse gigante. E ele ainda faz um negócio com Saul: o que vai ganhar quem matar esse cara? Ah, quem vai ganhar?
a família inteira vai parar de pagar imposto. E além disso, ainda vai ter a filha do rei. Ele falou, está comigo mesmo. Davi, queridos, não estava olhando com os olhos da carne. Ele estava olhando com os olhos espirituais. Deus está me mandando te dizer que está na hora de você parar de olhar as circunstâncias e os inimigos com os olhos da carne. Davi, quando a Bíblia diz que quando ele vai para Saul, ele corre em direção a Saul. Ele diz, tu vens a mim com espada e escudo, e eu vou a ti, em nome do Senhor dos Deus dos exércitos. E ele diz, eu vou te matar hoje, e eu vou entregar o teu corpo às aves. E ele vai para cima de Saul, porque ele não está, Saul não, Golias, porque ele não está vendo a Golias, ele está vendo o seu Deus Todo-Poderoso. Sabe o que a palavra de Deus diz, meu querido? Em Efésios capítulo 1, verso 8. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você precisa de iluminação nos seus olhos. Deus quer tocar na tua visão para que você pare de olhar aquilo que qualquer pessoa pode ver e comece a ver o que Deus quer que você veja. Deus está dizendo que esse é tempo dos crentes serem levantados com visão espiritual, meu irmão. Certa vez os sírios, que desde aquele tempo já eram inimigos, vieram contra Israel com um grande exército. E um dos servos de Eliseu, do profeta Eliseu, chamado Geazi, ele chega para ele e diz assim, os sírios estão aí, e são muitos os seus cavalos e os seus exércitos. E Eliseu, tranquilo, diz, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja como são maiores e mais numerosos os que estão conosco. E Deus abriu os olhos daquele jovem, ele viu um exército inumerável de anjos. Querido, Deus me mandou te dizer que pela tua vida, pela tua família, pela tua história, há um exército de anjos. Você é filho do Deus vivo, você crê no Deus Todo-Poderoso. Não tema, pare de olhar para as circunstâncias. Você não vai revelar a Deus. Você não vai ser um tabernáculo que manifeste a glória de Deus se você olhar o mundo exatamente como um incrédulo. Uma pessoa que não crê em Deus, ela é uma desesperada, uma desgraçada. Não é um xingamento, não. Desgraçado é uma pessoa sem graça. Desesperado é uma pessoa que não tem esperança. Mas a Bíblia diz que quando Deus ilumina os seus olhos, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Diga para a pessoa do teu lado, Deus tem um chamado para você, meu querido. E é um chamado de esperança. O homem não pode impedir o propósito de Deus na tua vida. Você está me entendendo? Ninguém pode com o Senhor. Ninguém pode com o Senhor. Do mesmo jeito que os peregrinos vinham, e logo, muito distante, eles já viram o templo iluminado, e o seu coração alegrava. As pessoas precisam olhar para você, e ver a glória de Deus. E você tem que olhar para o mundo, e enxergar além do que os seus olhos podem ver. Quantos aqui querem ter os olhos iluminados? Não os olhos da carne, mas os olhos do coração. O segundo sentido que Deus quer tocar na tua vida é a audição. O povo ia chegando de longe, já ouvia o toque do chofar. Quando se iniciava o mês, o Rodesh, a lua nova, tocava o chofar. E de longe, ia tocando de um lado para o outro, tocando de um lado para o outro, e as pessoas sabiam. Começou a lua nova. Começou um novo mês. O toque de guerra era um. As pessoas podiam estar no campo trabalhando, mas quando ouviam o toque de guerra, elas sabiam que tinham que se reunir. E Deus está dizendo para você que tem muita gente que é cristã, mas que está surdo para a sua voz. Apocalipse 2, verso 7 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está me entendendo?
Uma das maneiras do diabo mais poderosas e eficazes para abalar alguém é através do que ele fala. Talvez hoje alguém já tenha dito para você: quem é você? Você é um zero à esquerda. Você é um fracassado. E as pessoas ouvem, desde que nascem, crescem, os próprios pais usam de palavras para destruir os seus filhos. E as pessoas crescem, portanto, acreditando nas mentiras do diabo. Mas hoje Deus está dizendo para você: quem tem ouvidos, ouça. Ouça quê? O que o Espírito diz à igreja. Sabe o que o Espírito diz à igreja? Ao que vencer. Diga para o teu irmão do lado: ao que vencer. Diga: ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus não te chamou para ser derrotado, mas Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém ou não? Essa é a voz que você tem que ouvir de Deus. O Espírito Santo fala, e Ele fala através da palavra. E nós precisamos aprender a ouvir com o Espírito. Porque as notícias que ouvimos são notícias de calamidade, de desespero. As pessoas ficam impactadas. Você liga o jornal, você muda de canal, é só calamidade. E quando uma pessoa perde esperança, ela perde o seu futuro. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo fala à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. O terceiro sentido que Deus quer tocar e usar na tua vida, para que você seja um melhor instrumento de revelar a sua glória, é o paladar. Davi no Salmo 34, verso 8 diz assim: provai, diga provai, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Tem gente que se refugia no dinheiro, no status, no poder. Querido, se você confia nisso, você é miserável. Tem muita gente que tem dinheiro e é miserável. Porque uma pessoa que confia no que tem, no vil metal, é ninguém. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Mas a Bíblia diz: provai, diga provai, e vede que o Senhor é bom. Não adianta nada você ouvir o testemunho de alguém dizer que bênção é para ele. Não, Deus quer que você prove. E provar é literalmente botar na boca. Eu brinco com a Lília. A Lília é uma das pessoas que eu conheço que mais que curtem comer coisas. Ela come parece um passarinho. Mas ela sonha, ela não come qualquer coisa, ela tem vontade de comer aquilo. Ela brinca comigo, que eu digo que eu sou assim, gordo, né? Gordo é assim. Quem é gordo vai me entender. Ela, por exemplo, ela olha, ela vai escolher. Aí ela prova. Vai comer um bis, come um. Aí ela fez o melhor diagnóstico sobre mim. Ela falou assim: o Lamartine é assim, ele pega, põe na boca e... chocolate. Põe na boca, macarrão. Tudo junto, tudo misturado. Nem sente o sabor. Deus quer que você prove, experimente que Ele é bom. Você já teve alguma experiência na tua vida que você estava por sua conta, que ninguém, a não ser Deus, podia te livrar? Se você já passou por isso, você já provou que Ele é bom. E querido, Ele não mudou. Ele continua bom. Agora eu estou estudando para valer o hebraico, né? Aliás, já estou lendo. Agora essa vez eu vou em Israel, eu vou esnobar. Vou abrir a Torá e ler no original. Estou estudando 3 a 4 horas por dia. Já faz tempo. Mas uma das coisas que
que eu acho tremendas na palavra de Deus, porque a Bíblia diz, só tem uma coisa que a Bíblia diz que é de eternidade em eternidade, que é a misericórdia de Deus. Querido, ainda que Deus seja justo e juiz, a sua misericórdia é de eternidade em eternidade. Se você tem um relacionamento com Deus iracundo, um Deus que está te procurando te encontrar na esquina para pegar o seu erro, você não conhece quem é Deus. Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Jeremias fala, Lamentações, Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Hoje o Senhor renovou o pacto de misericórdia pela tua vida. Amém? Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus é bom. Diga: você precisa provar que Ele é bom. Você precisa experimentar na tua vida, porque quem sabe da bondade de Deus, como Davi. Davi foi citado por Jesus, porque Davi cometeu 2 pecados que não tinha perdão na lei. Sabia disso, Mineuza? Tinha 2 pecados que a lei não dava perdão. Um deles era adultério e outro era assassinato. Não tinha perdão, era morte. Só que a Bíblia diz que Davi buscou o Senhor e confessou o seu pecado, e ele encontrou a misericórdia de Deus. Davi era um homem que conhecia a bondade de Deus, ele experimentou a bondade de Deus, ele viveu a sua vida, muitos anos da sua vida fugindo de Saul, e Deus o guardando e o envolvendo. Certa vez Davi estava com fome, ele entrou no lugar santo, onde tinha os pães da proposição, e comeu. Davi entendia o que era a misericórdia de Deus. Tem muita gente aqui que quando passa por uma dificuldade procura todos os recursos e não procura Deus. Deus é bom. Deus é bom. Diga assim bem alto. Deus é bom. Diga: Deus é bom para mim. Amém, querido, Ele é bom para você. O diabo quer que você pense que Ele não se importa com você, mas a Bíblia diz: invocar-me-eis, e me achareis quando me invocardes de todo o coração. Deus é bom, não perca a esperança, prove que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Não se refugie no homem, ele vai te decepcionar. Não se refugie nas pessoas, nas instituições, refugie-se em Deus. Davi dizia: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu escudo. Davi sabia que Deus era com ele, a despeito dos seus pecados. Querido, não estou dizendo aqui que Deus não queira que você deixe de ser pecador. Ele quer perdoar os seus pecados e mudar a tua vida. Mas Ele quer, meu querido, que você tenha um relacionamento de confiança e você experimente que Ele é bom. Deus quer tocar no seu paladar. Deus quer que a sua língua, que prova o salgado, o doce, o azedo, a pimenta, que prove que Deus é bom. E uma língua que já provou o sabor de Deus, não destila veneno, não destila palavras de maldição e destruição. O que você anda comendo ultimamente? Muita pimenta? Porque tem gente que tem hálito podre. Porque ao invés de provar a Deus, prova da amargura da vida. Você já fez regime e entrou na cetose? Que você tira todo o carboidrato, já fez isso na sua vida? Você entra num processo de cetose, misericórdia, o bafo mata até uma jiboia. Mas Deus é bom, e quem prova da sua doçura e da sua misericórdia é usado para proferir palavras de encorajamento e de vida. Diga para a pessoa do teu lado: Deus te ama, meu querido. Deus é bom. Prove isso na sua vida.
O quarto sentido que nós precisamos experimentar, uma transformação de Deus, para que sejamos um melhor tabernáculo de Davi, é o tato. Tato, pastor? Mas como assim? Vocês se lembram da história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha uma hemorragia, 12 anos? Pela lei, ela não podia tocar em ninguém, porque em quem ela tocasse, ela ficaria impuro. Pela lei, ela não podia se dirigir a um homem, porque a mulher não podia puxar uma conversa com o homem. Pela lei, ela não podia estar tocando em Jesus, porque Jesus era um rabi. Pela lei, essa mulher tinha que ser separada da sociedade, porque até na mulher, no período menstrual, a mulher era impura. Nem o seu marido podia tocar nela. Mas ela já tinha gastado tudo que ela tinha. E um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela vai até ele. E ela despreza todos os obstáculos. E na cabeça dela só tinha um objetivo: tocar em Jesus. E a Bíblia diz que ela entra por detrás e passa pelo meio da multidão. E toca na orla da veste de Jesus. Eu vou explicar para vocês. Quantos de vocês já viram alguma foto de um homem judeu com um talite sobre a sua cabeça? Vocês sabem o que é isso? Talite é como se fosse um pano que o judeu se cobre. Porque para o judeu, a cobertura é fundamental, é importante quando ele vai estar na presença de Deus. Então todo varão judeu andava com o seu talite. E Jesus estava com o seu talite. E na ponta do talite tem umas franjas. Dependendo da casta que você é, pode ser maior ou pode ser menor. Aquela mulher tocou, foi naquela ponta, aquele cordão. E quando ela tocou em Jesus, ao invés dele se tornar impuro, ele a purificou. Ali eram dois polos antagônicos. Uma mulher enferma e o autor da vida. Uma pecadora e o Salvador. Uma mulher rejeitada e aquele que abriu os braços para os pecadores. E naquele momento a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. E os discípulos falaram, Jesus falou: alguém me tocou. E os discípulos falaram: Jesus, como alguém te tocou? Tem uma multidão te empurrando. Mas alguém tocou em mim diferente. E do meu corpo saiu energia. Querido, pode ter 500 pessoas, aqui pode ter quase 1000 pessoas. E muitas saírem daqui sem tocar em Deus. Mas se você for aquele que buscar o Senhor hoje e tocar nele, como aquela mulher tocou, você vai ser curado. A tua tristeza vai sair, a alegria do Senhor, que a nossa força vai entrar na tua vida. Você está me entendendo? Querido, hoje Jesus não está andando fisicamente no meio de nós. Mas a Bíblia diz que Ele está entre nós através do Espírito Santo. E nós não podemos tocá-lo, mas Ele toca em nós. Ele vai encher a tua vida. Olha para o teu irmão do lado e diga: eu declaro e eu profetizo. Diga para ele, não fique quieto não, diga: eu declaro e profetizo que você vai ser envolvido pela glória de Deus. E você vai ser curado, vai receber alegria, unção, vida, ousadia, vitória, para a glória do Deus vivo. Aplauda o Senhor, diga: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, diga: eu creio. Aleluia. Religião não significa nada. Muitos tocaram em Jesus, mas aquela mulher tirou dele o que ela precisava. Você precisa de alguma coisa hoje? Deus tem para te dar. Meu querido, ninguém toma nada de Deus se Ele não deixar. Está me entendendo? Ninguém toma nada de Deus se Ele não deixar.
E quando Jesus fez isso, aquela mulher apavorou. Ela falou, se ele percebeu que eu toquei nele, ele vai me saber que sou eu. E ela se revela. Fui eu, Senhor. Ela esperava uma repreensão dele. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Hoje Deus quer dizer para você, filho, a tua fé te encheu, te curou, te salvou, te libertou. A tua fé transformou a tua vida. Sabe o que você tem na mente? A Bíblia diz que o Provérbios diz que o coração do homem é corrupto. Extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Você acha que você é o padrão de balizamento da verdade, querido? A Bíblia diz, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que Deus promete, Ele cumpre. Você se crê, vai sair daqui tocando no Senhor e pegando a tua bênção. Porque Deus tem uma bênção para você hoje. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus quer levantar um povo que toca nele. Um povo que já experimentou que Ele é bom. E que não desiste de buscá-lo até que a bênção venha. O quinto sentido que Deus quer tocar e transformar na sua vida é o olfato. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O apóstolo Paulo era um homem que, por causa da sua fé em Cristo, ele passou a ser perseguido, foi para os lugares mais inexpugnáveis para levar o evangelho, e muitas vezes ele passou necessidades. Só que ele está dizendo que um dia um homem enviado pelos irmãos de Filipos, esse homem Epafrodito, trouxe para ele uma oferta de amor e de generosidade. E ele disse que Epafrodito na vida dele, e a sua oferta, foi como um aroma suave. Quem aqui gosta de andar perfumado? Quem gosta de andar com gente cheia de catinga? Eu amo perfume, gosto de usar e gosto que as pessoas usem. Uma vez eu estava com a Lília, nem lembro aonde, e passou uma mulher com um perfume tão cheiroso. Falei, meu amor, eu vou ali perguntar para aquela mulher que perfume é esse. Vamos comigo. Cheguei lá e falei, senhora, me desculpe, eu quero a minha indiscrição, mas que perfume é esse que a senhora está usando? Ela ficou toda evadecida, né? Falou o nome. Falei, meu amor, é esse que eu quero que você use. Como é maravilhoso quando é uma pessoa perfumada, né? Ela entra na sala, todo mundo quer estar perto. Um crente que é generoso, amoroso, que é bom, ele é um perfume. Ele é o perfume de Cristo para aqueles que se perdem. Querido, o perfume de Jesus é mais cheiroso do que qualquer outro. Mais do que a Guerlain, mais do que a Givenchy, mais do que todos esses aí que tem. Ele é o lírio dos vales. E se você deixar Jesus te usar, as pessoas vão sentir o perfume de Jesus na tua vida. E isso abre portas, viu? Abre portas. Uma moça vai procurar um emprego, ela tem que ir bonita e cheirosa. Escove o dente, querida. Põe a sua melhor roupa. Você, rapaz, bote um perfuminho, pelo menos um desodorante.
abre portas. Quando o cristão é um perfume, ele vai instigar o olfato das pessoas e vai revelar Jesus. Amém? O que eu quero que você entenda é que não é por aquilo que você é, mas é por quem você tem no seu coração. Deus disse que ia restaurar o tabernáculo de Davi que estava caído. Nós somos caídos, nós somos natureza caída, somos pecadores. Mas quando Deus entra na nossa vida e Deus começa a operar na nossa vida, Ele começa a transformar de dentro para fora. Então eu quero dizer para você, você não precisa viver segundo os olhos da carne. Você pode viver e andar com os olhos da fé, vendo o que Deus tem no mundo espiritual. Você não precisa ouvir e aceitar os decretos dos homens, mas você precisa aprender a ouvir o que o Espírito Santo diz. Você não precisa só provar das amarguras da vida, porque o amor do Senhor é mais doce do que o mel. Você não precisa só tocar em porcaria. Deus quer que você toque nele. E hoje você vai tocar nele pela fé. Quando eu for orar aqui, você vai tocar no Senhor. E você vai sair daqui com a sua bênção milagrosa em nome de Jesus. E por último eu quero dizer que Deus quer que você seja um perfume suave, um cheiro de sacrifício que se apresenta diante de Deus. Quando Paulo fala de sacrifício agradável, ele está falando de holocausto. E holocausto, o animal era queimado por inteiro, só sobrava cinza. E Deus está dizendo para você e para mim, para que nós nos tornemos um cheiro suave para Deus, Ele quer queimar a sua carne, quer queimar aquilo que desagrada a Deus, as estratégias humanas, os instrumentos de maquiavelice. Você tem que aprender que o jeito de Deus é o jeito mais certo. Nem sempre é o mais curto, mas é o mais certeiro. Andar no caminho de Deus é andar em segurança. Você está me entendendo? Tem muita gente que quer ser crente para ser salvo, mas quer andar como um endemoniado. Deus está te dizendo que você pode ser um cheiro agradável para Deus. Por isso Ele quer santificar os seus olhos, santificar os seus ouvidos, santificar a sua boca. Não fale do outro. Eu no culto da manhã eu fiz um desafio, eu quero fazer aqui para vocês. Quantos aqui são capazes de fazer um voto? E olha, cuidado, hein? Fez voto não é para quebrar. De passar uma semana sem falar mal de ninguém. Quem é capaz de fazer isso? Fica de pé. Não pode falar nem da presidente. Pode falar de ninguém. Quando você vier parar na tua língua, você amarra. A Bíblia diz que a língua é um órgão pequenininho, mas pode pôr fogo numa cidade. Dentro desse voto está incluindo aquela coisa de fazer assim, vou compartilhar com meu irmão. Você não vai compartilhar nada. Você vai orar. Isso inclui sua mulher. Isso inclui teu marido. Isso inclui teus filhos. Por que eu estou fazendo um desafio de uma semana? Porque depois que você provar uma semana, você vai ver que é bom. Oi? Não entendi. Facebook? Nem no Facebook. Não, se pedir para fazer um voto, que era para não escrever no Facebook, sentava todo mundo. Não, nem curti, hein? Sabe aqueles comentários assim, ridículos?
Meu querido, Deus quer que nós sejamos diferentes. E nós podemos ser, se nós andarmos no Espírito. Deus quer tocar os seus olhos. Para de olhar para a mulher do outro. Para de ficar olhando na internet. Será que você aguenta ficar uma semana sem ficar nos sites pornô? Isso vale para os jovens também, viu, solteiros? Porque tem uns aí que pensam que tudo bem, eu sou solteiro. Deus quer fazer de você um tabernáculo. E quer levantar a tua vida. Você entendeu o que é levantar? Levantar é fazer você estar num lugar onde todos vejam e reconheçam a glória de Deus na sua vida. Não importa que placa de igreja você pertença. Importa que você deixa Deus agir na tua vida. Feche seus olhos, meu querido. Senhor Deus, eu quero confessar aqui, por mim e pelo meu povo, que nós precisamos da tua misericórdia. Mas Pai, essa palavra que o Senhor falou comigo essa madrugada, é o que o Senhor deseja fazer na vida da tua igreja. Senhor, que os nossos lábios sejam lábios de adoração. Lábios que engrandeçam o teu nome. Lábios puros, que encorajam, que abençoam. Senhor, eu quero pedir também que os nossos ouvidos não sejam tão ligados aos comichões, às fofocas. Que nós amemos mais a tua voz do que a voz do inimigo. Queremos tocar em ti hoje, Senhor. Queremos tocar em ti hoje. Põe a mão no teu coração agora e ore comigo assim. Diga: Senhor Deus, toca no meu coração, porque eu estou me entregando agora. Toca na minha mente. Muda o meu raciocínio. Senhor, que toda obra do inimigo, que toda fortaleza rua agora, para que somente o teu pensamento ocupe o meu pensamento. Senhor, eu toco em ti e sou purificado. Eu toco em ti e sou curado. Eu toco em ti, Senhor, e recebo vida. Eu toco em ti, Senhor, e recebo alegria. Em ti eu me escondo, em ti eu me refugio. Tu és o meu escudo, minha fortaleza, meu lugar alto. Oh Deus, eu declaro hoje: restaura a minha vida, levanta a minha vida, restaura o meu caráter, para que eu revele a este mundo o Senhor Jesus. Eu não quero ser um religioso, eu quero ser um adorador. Perdoa-me, Senhor, pela murmuração, por todo rancor, por toda ira. Eu quero ser cheio do teu amor, ó Deus. Eu quero ser um multiplicador do teu amor, portador da tua palavra. A tua palavra é verdade na minha vida. Ilumina os olhos do meu coração, para que eu conheça, Senhor, a esperança do meu chamamento e a riqueza da glória da minha herança no Senhor. Em nome de Jesus, o meu caráter será transformado, para que eu revele a este mundo que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. Senhor, eu declaro que as feridas do passado, que foram feitas na minha alma, não me vencerão, porque eu estou escondido na sombra do Onipotente, e o nome de Jesus na minha vida será honrado. Pai, eu vou provar
que o Senhor é bom, e a minha vida terá um testemunho de vitória, Senhor, não de aparência, mas de vitória, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu deponho as minhas armas, eu abro mão das minhas estratégias, e eu te peço, ajuda-me, toma-me pela tua mão, dirige-me pelo caminho. A minha casa, a minha família será transformada pela tua glória na minha vida, e o seu nome será glorificado, em nome de Jesus.